Boa noite, caríssimas e caríssimos! Sejam todos muito bem-vindos à nossa última e mais importante aula do nosso evento Renove a Sua Fé em 2025. O tema da aula de hoje é explicando a nossa fé, como sair de uma fé superficial e defender a fé católica com segurança. Vou até beber uma água, porque hoje o bicho vai pegar nessa aula. Se você está aqui hoje, parabéns! Você deu um grande passo em direção a uma vida muito mais ordenada e uma fé muito mais madura, uma fé muito mais fortalecida. Eu quero saber quem aqui acompanhou as duas primeiras aulas e está aqui para completar, para fechar esse evento com chave de ouro. Comenta aqui, eu quero saber. Comenta aqui. Eu estou firme e forte aqui. Pode comentar. No primeiro dia a gente falou sobre como renovar a sua fé pode impactar todos os resultados da sua vida, em todas as áreas. Quem lembra? E falamos da importância de já iniciar o ano com foco, com propósito, com oração, tá? E na segunda aula nós falamos o problema dos vícios, como os vícios destroem a sua felicidade e como conquistar as virtudes para ter uma vida mais equilibrada, uma vida centrada em Deus, centrada no que realmente importa, no que realmente vai te preencher e te fazer feliz. E agora, na nossa terceira e mais importante aula, nós vamos para um tema essencial: como sair de uma fé superficial e aprender a defender a nossa fé católica. Então, quem já passou por uma situação constrangedora, né, de não saber responder quando alguém te fez uma pergunta sobre a sua fé? Comenta aqui no chat, já passei por isso. Fala, já passei por isso. Comenta, eu já. Hoje você vai aprender as respostas para os principais ataques contra a nossa fé. E você vai entender o motivo de por que se aprofundar no conhecimento da doutrina pode transformar a sua vida. Então, essa é a grande questão. Você sabe responder sobre a sua própria fé, sobre a fé que você diz professar? Porque muitas vezes, muitos católicos vivem aquela fé superficial, não sabem por que acreditam no que acreditam. Isso os torna vulneráveis. Isso traz dúvidas. Isso traz relativismo e até mesmo afastamento da igreja. Porque veja só, ele tem uma dúvida e ele acha que ele é o único ser humano da Terra que pensou naquela dúvida. Mas não. Pessoas já solucionaram essa dúvida há milênios de anos atrás. Então, se você lesse sobre a sua fé, sobre os ensinos dos doutores, por exemplo, da igreja, sobre a nossa fé católica, sobre os ensinamentos dos santos, você não estaria com essa dúvida. Você não se afastaria por causa dessa dúvida, porque outras pessoas já tiveram essa mesma dúvida que você tem há milênios e já responderam. Então a gente não precisa criar a rota do zero, por isso a importância de estudarmos. Então cuidado para você não ficar vulnerável a uma dúvida, ao relativismo e se afastar da igreja porque você não estudou sobre a fé, tá? Então, você não consegue se manter firme na fé se você não entende os fundamentos dela. Se você não estuda, você não pode ser só mais um católico de IBGE, que infelizmente, tá cheio. E por que você não pode ser só mais um católico de IBGE? Um católico só de nome, um católico que, fui batizado na igreja católica, mas nunca vou na missa, não ponho o pé fiz a primeira comunhão, fiz o crisma e depois desapareci, né? Não vive uma vida sacramental. É a mesma coisa de você ter um presente valioso e você nunca abrir esse presente. A fé católica não pode ser só um rótulo, um título, sabe? Você precisa se aprofundar nos ensinamentos da igreja, porque quando você se aprofunda, a sua vida inteira muda, como a gente viu na aula 1. Então, eu vou te mostrar quais são os motivos essenciais para você entender por que é fundamental você sair dessa superficialidade, desses achismos e viver uma fé mais madura, uma fé com um bom embasamento. O primeiro motivo é que se você ter uma fé mais madura, mais embasada, você vai ter uma vida totalmente mais ordenada, uma vida mais virtuosa. Ser
Um católico de verdade não é só ir à missa aos domingos por obrigação. Eu repito isso muitas vezes. Não é você ter fé só quando Deus dá o que você quer, só quando te convém, só quando você está precisando de alguma graça material. Muitos rezam só para pedir graças materiais, fazem promessas, mas a vida deles, eles não mudam, né? Quantos vocês conhecem? Será que você não é assim? Você precisa ter uma vida enraizada nos ensinos de Cristo, nos verdadeiros ensinos de Cristo. Você precisa buscar as virtudes constantemente, todos os dias da sua vida. Você precisa lutar para abandonar os seus pecados. Você precisa buscar estar cada vez mais unida a Deus. É para isso que você está aqui. Uma vida desordenada, uma vida sem compromisso, uma vida sem fé te leva ao caos. Quantas vezes você já não sentiu que está sem rumo, que as coisas parecem não se encaixar, que há um vazio difícil de preencher? Isso acontece porque quando você não tem Deus como um alicerce, você fica à mercê das suas vontades desordenadas, você fica à mercê das pressões do mundo, você fica à mercê de ilusões passageiras. Por que é importante eu estar falando isso aqui para vocês hoje? Porque você precisa aprender a ter um propósito maior. Algo além do sucesso material, algo além das conquistas passageiras, algo além das graças materiais. A sua vida ganha sentido porque está fundamentada na verdade de Deus e não nas opiniões mutáveis do mundo, né? O mundo tá sempre mudando de opinião e você fica parecendo um ping-pong, igual um bobão, pra lá e pra cá. Você tem que ter um norte firme, eterno e imutável, que é Deus. A verdade de Deus é imutável. Você também desenvolve disciplina, porque você vai buscar o bem, custe o que custar. Você vai resistir às tentações, você vai lutar contra os seus vícios, contra os seus maus hábitos, custe o que custar. Você vai encontrar força para superar as dificuldades, porque, como eu já disse, é impossível viver nessa terra sem dificuldades, sem sofrimentos. Você entende que o sofrimento, quando oferecido a Deus, ele ganha um novo significado, ele é transformado em crescimento espiritual, ele é transformado em santificação pessoal. E o grande erro do mundo moderno é te fazer acreditar que a verdadeira liberdade está em fazer o que quiser, da forma que quiser, fazer a minha vontade. Mas vimos também na aula 2 que essa liberdade, né, sem sentido, sem limites, se torna escravidão. Você se torna escravo dos seus próprios impulsos, dos seus próprios desejos. Quantas pessoas não estão presas nesses ciclos de procrastinação, de pecado, de fraqueza, porque não tem uma base sólida, não tem um motivo maior, um porquê maior para as suas escolhas, para as suas pequenas decisões diárias? A fé católica vem nos ensinar que a verdadeira liberdade é você escolher o bem, é você lutar contra as suas fraquezas, é você buscar uma vida que te aproxima de Deus. Essa é a verdadeira liberdade, e isso só é possível quando você conhece a sua fé de forma aprofundada, quando você se compromete a viver a sua fé no dia a dia. Só se ama o que se conhece. Eu amo essa frase, eu falo essa frase o tempo inteiro. Não tem como você amar a Cristo se você não conhecer a Cristo. Não tem como você amar a igreja se você não conhece a igreja, os ensinos da igreja. Não tem como. Então, se você quer amar mais a Deus, você tem que conhecê-lo mais. Você tem que conhecê-lo melhor. Todas as suas forças da sua vida tem que ser para isso. Sabe? Conhecer, amar, servir e adorar a Deus, é para isso que você está aqui. Depois, você precisa aprofundar a sua fé para você passar para os seus filhos, para você educar os seus filhos, passar isso para as próximas gerações. Por que temos um monte de católico de IBGE hoje em dia? Porque os pais não educaram os filhos na fé. Os pais não têm mais tempo, os pais não têm mais paciência. Terceirizam a educação dos filhos para o TikTok, né? Não é assim que está acontecendo? Então, cuidado com isso. Você tem que se formar para você formar os seus. Principalmente mulheres. Vocês, mulheres, nós temos essa missão de formar por excelência, né? Nós temos essa missão por excelência de formar, de educar as crianças, de educar as pessoas, de levar esses valores espirituais e morais para o mundo, de embelezar o mundo, de levar a bondade, a verdade e a beleza para o mundo. Essa é a nossa missão.
Nós vivemos em um mundo que está constantemente nos bombardeando de valores contrários aos nossos, contrários aos cristãos. Quer afastar as pessoas da fé, de Deus, da igreja. Se você não conhece a sua fé de forma aprofundada, como você vai conseguir livrar os seus filhos dessas ideias malucas? Você não vai conseguir. Você precisa que eles permaneçam firmes, mesmo em meio a tantas ideologias confusas. Eles têm que ter esse norte. Você tem que ter esse norte para passar isso para os outros. Mas isso é importante? Isso é crucial. Isso é crucial. Os seus filhos precisam de referências, as crianças precisam de referências, os adolescentes precisam de referências, eles precisam saber em quem confiar, em que confiar. O lar católico é a primeira escola da fé. Você não pode terceirizar tudo apenas para a catequese. Às vezes a catequese é fraca, não ensina direito. Se você não ensina os valores morais, quem vai ensinar é o mundo, quem vai ensinar é a Netflix, quem vai ensinar é o TikTok. Não basta você levar os meninos à primeira Eucaristia, não, você precisa formar desde cedo corações e mentes convictas. Primeiro com o seu exemplo e, claro, com formações, com a educação baseada na moral católica, nas virtudes. O exemplo arrasta muito mais que palavras também. Não adianta você pregar X, Y, Z se você faz tudo ao contrário, se você não é uma pessoa que busca as virtudes, se você não é uma pessoa virtuosa, se você não é uma pessoa ordenada, se você não é uma pessoa que reza, que ama rezar, que vê alegria naquilo, você não vai passar isso para as outras pessoas que dependem de você, que dependem dos seus ensinamentos, que dependem do seu exemplo. Então, quando você vive a sua fé com intensidade, quando você vive as virtudes, você incentiva todo mundo ao seu redor a fazer isso também, a buscar essa vida ordenada em Deus. Então, às vezes você quer que o seu filho seja assim assado, mas às vezes você não dá o exemplo na sua casa. Você quer que seu filho seja calmo, mas você não busca a virtude da mansidão, você mesmo não busca. Aí não tem como. Então, ensine aos seus filhos a beleza do catolicismo, a beleza da moral católica, das virtudes. Dê a eles esse fundamento sólido, dê a eles esse fundamento sólido para a vida inteira. Com a sua vida e com os seus ensinamentos, com as suas formações domésticas. Você precisa catequizar as outras pessoas ao seu redor. Você precisa ajudar as pessoas a defenderem a fé com convicção. Tá? Então, quantas vezes você não vê pessoas atacando a fé católica e você não sabe como responder? Você fica bravo, claro, porque né, isso te deixa bravo, mas você não sabe responder. O mundo tá cheio de mentiras e falácias sobre a igreja. Todo dia alguém solta uma mentira sobre a fé católica, uma manchete no jornal distorcida. E aí tá, se nós católicos não tivermos uma formação firme, se a gente não tiver uma base, a gente não vai saber defender aquilo que a gente crê. E aí quem vai fazer isso? Se a gente não faz. É por isso que as pessoas estão saindo da igreja. Qualquer coisinha que uma pessoa fala pra outra, mudei de igreja e conheci Jesus. Oi? Então você nunca foi católico de verdade. Nós temos Jesus por excelência, né? No sacramento da Eucaristia. Nós temos os ensinamentos vindo direto de Jesus. Como assim você teve que sair da igreja católica para encontrar Jesus? Você nunca foi católico. Sinto lhe dizer, você nunca foi. Então, nós vivemos em um mundo em que a fé cristã é constantemente atacada. Nós devemos estar preparados. Se você ama a sua fé, você tem que estar pronto para defender a sua fé. A evangelização não é tarefa só do padre, da freira, da irmã, do padre Paulo Ricardo. Não é só do Frei Gil, do Instituto... Não. Defender a fé é a missão de todos nós. Todos nós precisamos defender a verdade. Nós temos essa missão de ir e evangelizar até os confins da terra. E hoje, com a internet, isso é muito mais fácil. Você não está aproveitando essa oportunidade, veja só. Então você precisa conhecer a sua fé, conhecer a igreja que você faz parte, a igreja de Cristo. Você precisa perceber a beleza da fé católica. Você precisa que mais e mais pessoas queiram viver isso, porque assim elas vão cumprir o chamado de vida delas, que é ser santa. Você vai ser santa seguindo esses ensinamentos. Então, como você quer guardar isso para você? Isso não faz o menor sentido. Você é chamado a levar esse ensino de buscar a santidade, buscar o reino dos céus até os confins da terra. Não guarda para você. É essa ignorância sobre a fé que afasta as pessoas da igreja, que faz as pessoas serem influenciadas por qualquer ideia maluca do mundo, que não tem essa raiz, né? Esse aprofundamento
na fé que diz professar. Então, estudar o catolicismo é um ato de amor à verdade. É um ato de compromisso com a verdade. E a verdade é só uma: Cristo. O caminho, a verdade e a vida. Então, agora que você entendeu os motivos pelos quais você deve buscar mais conhecimento sobre a nossa doutrina católica, eu quero começar a já te ajudar nessa missão. Então eu vou responder aqui as 5 das maiores dúvidas sobre o catolicismo. Então vamos lá. Católico não lê a Bíblia, né? É uma das objeções, né, que as pessoas falam. Primeiro, que se não fosse a Igreja Católica, ninguém teria a Bíblia, tá? Então a Igreja Católica, com auxílio do Espírito Santo, discerniu quais livros, quais não estariam na Bíblia, a sua ordem. Monges católicos por anos e anos transcreveram as Sagradas Escrituras para que hoje você tivesse a Bíblia, tá? Então, foi responsável pela compilação da Bíblia como nós conhecemos. Além disso, a liturgia católica é cheia de passagens bíblicas. Nossa liturgia é inspirada nas Sagradas Escrituras, nossas orações também. A tradição da igreja, os ensinamentos dos santos complementam essa compreensão das Sagradas Escrituras. Uma coisa não pode existir sem a outra, porque nem tudo foi escrito, não seria possível que tudo fosse escrito. Se tem uma coisa que está escrito na Bíblia, é que nem tudo está na Bíblia. E em nenhum momento da Bíblia está escrito que tudo está na Bíblia. Então, nós temos as Sagradas Escrituras, nós temos a tradição apostólica, que são os ensinos orais dos apóstolos, que foi transmitido a nós de geração em geração na igreja. Então, sim, nós lemos a Bíblia. E como lemos? A Bíblia é totalmente importante para nós católicos. Outra pergunta: se Deus é bom, por que existe tanto sofrimento no mundo? A resposta é certa: o sofrimento do mundo não é uma vontade de Deus, é fruto do pecado original. O mal entrou no mundo por causa do pecado original. E Deus não permite nenhum mal do qual Ele não possa tirar um bem maior. Então, se Deus permite o sofrimento, Ele permite para nos santificar, para nos aproximar dEle, para que a gente cresça em virtudes da paciência, da perseverança, da mansidão. Então, se Cristo sofreu ao limite do sofrimento por amor a nós, por que a gente também não pode fazer isso? Por que a gente não pode unir o nosso sofrimento a Jesus para redimir o mundo também? Quando a gente une o nosso sofrimento com o sofrimento da cruz de Cristo, nós tornamos corredentores com Ele. E isso é muito lindo. Então, por isso, por exemplo, que nós católicos temos o crucifixo para relembrar de tudo aquilo que Jesus sofreu por amor a nós, para que quando eu estiver sofrendo também, eu olhar para aquele crucifixo e falar: se Cristo passou por isso, por que eu não posso sofrer um pouco? Por que eu não posso unir o meu sofrimento ao sofrimento dele, para ajudar na minha santificação, na santificação do mundo? Tá? Então isso é muito lindo na nossa fé também. A dúvida, né, que sempre tá por aí: católico é idólatra, católico adora Maria, católico adora os santos. E não, no nosso catecismo tá claríssimo que nós prestamos culto de adoração única e exclusivamente a Deus. Não faz sentido você adorar nada, nem ninguém no lugar de Deus, isso não existe, tá? Nós respeitamos, admiramos os santos, Maria, são grandes exemplos para nós. As imagens são representações. Então a imagem de um crucifixo, eu sei que não é Jesus, né? Então nós não adoramos pedaços de gesso, isso é ilógico, tá? Então nós não somos idólatras. E sim, na Bíblia Deus proíbe imagens, mas em outros momentos Deus também ordena a fabricação de imagens, depende do motivo. Se você vai criar uma imagem para você adorar como um Deus, isso Deus recrimina. Se você vai criar uma imagem para adornar a Arca da Aliança, né, a imagem de querubins lá, Deus não recrimina, né? Deus pediu. Então, qual é a sua intenção com aquela imagem que faz a diferença? E nós não adoramos um pedaço de gesso, tá? Outra coisa, os sacramentos. Por que eu não posso confessar diretamente com Deus? Porque Jesus pediu assim, Ele falou: aqueles a quem perdoardes os pecados, estes serão perdoados. João 20:23, após soprar o Espírito Santo sobre os apóstolos, Ele deu esse poder, tá, de perdoar os pecados. E esse poder espiritual que Cristo passou para os apóstolos, eles transmitiram de geração em geração aos bispos da igreja, tá? Aos sacerdotes, pela imposição das mãos, é o sacramento da ordem. Então, eu já falei de 2 sacramentos aqui, olha só. Então, a confissão nos dá essa certeza do perdão, esse perdão palpável, que muitas vezes a gente fica confuso. Mas será que Deus me perdoou mesmo? Será que Deus não me perdoou? E aí a confissão, ela te traz esse perdão concreto, palpável, você tem certeza do perdão, tá? Que você está na graça de Deus novamente. Por que tem que ir à missa todo domingo? Não, muito chato ir à missa.
posso rezar em casa, eu rezo o texto em casa. A missa dominical, ela não é uma opção, ela é um mandamento de Deus, é um mandamento da igreja. A Eucaristia é o centro da nossa fé, é o sacramento dos sacramentos, é quando Cristo se faz presente verdadeiramente em corpo, sangue, alma e divindade. Você não participa, você não vai receber Jesus. Você não pode receber o sacramento sozinho em casa. Tem que participar dos sacramentos. Então, assim, será que você saberia responder todas essas perguntas com firmeza, com segurança? Ou será que o relativismo, será que a preguiça está te afastando de Deus, está te afastando da verdade? Está te deixando levar pelos ensinamentos das outras pessoas, das falácias que as pessoas contam para você? Será que sua fé anda enfraquecida? Nós vimos na aula de ontem os perigos de viver uma vida relativizada, os perigos de ter uma fé morna, de uma fé imatura, que só faz o que quer na hora que quer. Um relativismo moderno, ele vai te falar, não existe verdade absoluta. Isso leva a confusão moral, isso leva a você ficar justificando o pecado, isso leva ao afastamento de Deus e, consequentemente, da sua realização, da sua felicidade, porque não existe realização e felicidade fora de Deus, tira isso da sua cabeça, não existe. Então, uma vida relativizada, ela enfraquece a sua fé. Ela destrói a sua espiritualidade. E se você não se aprofundar na doutrina católica, você vai se perder nesse mundo que está cada vez mais confuso. Você não vai ter uma base sólida para enfrentar todas essas ideologias e confusões modernas. E agora, vem a pergunta mais importante dessas 3 aulas. Você vai continuar nadando no raso? Você vai continuar tendo uma fé superficial? Estou te perguntando. Me responde. Você vai querer nadar ou você vai querer nadar em águas mais profundas? Você vai querer viver essa fé verdadeiramente madura, sólida, com raízes? Chegou a hora da sua decisão. Agora que você viu o quanto é importante defender a sua fé, o quanto é importante buscar uma vida totalmente em Deus para melhorar toda a sua vida, em todas as áreas, todos os seus hábitos, conquistar as virtudes principais, vencer os seus piores vícios, você precisa estudar. Você precisa se aprofundar. Se você quer realmente viver o catolicismo de forma prática no seu dia a dia, de verdade, sabe? Não ficar só na teoria ou naquelas teorias confusas, com nomes estranhos, que eu não entendo nada. Eu leio esse negócio aqui, esse livro, esse versículo, não entendo nada. Me ajuda. E é por isso que eu quero te convidar hoje a se tornar um meu aluno, minha aluna, na minha formação Catolicismo na Prática. Se você quer viver uma fé madura, uma fé que não se abala por qualquer ventinho, se você quer se livrar das suas dúvidas, se você quer se livrar da confusão, se você quer aprender a viver de fato os ensinos católicos no seu cotidiano, se você quer fazer parte de uma comunidade de católicos que buscam todos os meses se abastecer desses ensinamentos, crescer espiritualmente mês a mês, se você quer estar em um ambiente com outras pessoas que também buscam a sua melhor versão todos os dias, que buscam fortalecer a sua fé, que buscam crescer em virtudes, então a FCP é para você. Quais são as vantagens da formação Catolicismo na Prática? Você vai ter aulas exclusivas, curtas, práticas, direto ao ponto sobre a doutrina católica para você já sair aplicando no seu dia a dia. Eu odeio enrolação, vocês me conhecem, eu quero que vocês transformem a vida de vocês o mais rápido possível. Vocês vão ter inúmeros materiais exclusivos, práticos para você conseguir aplicar no seu cotidiano. Você vai ter uma websérie exclusiva com episódios inéditos todos os meses sobre a vida dos santos e sobre curiosidades dos meus bastidores que eu só coloco lá dentro da FCP. Você vai ter cadernos de ativação, você vai ter um grupo secreto de alunos no WhatsApp para vocês se apoiarem, para você compartilhar suas vitórias, para vocês se motivarem a buscar tesouros eternos todos os dias. Terão acesso a um módulo surpresa com atualizações recorrentes durante um ano inteiro. Você terá um terço mensal comigo, ao vivo e com os outros alunos da FCP e um módulo maravilhoso exclusivo apenas sobre conquista das virtudes, para vocês
conquistarem as virtudes humanas mais importantes. Além de clube de vantagens, isso é maravilhoso, descontos exclusivos só para quem é aluno, aluna da FCP. Temos marcas maravilhosas. Então, essa é a formação Catolicismo na Prática comigo, que é o passo a passo para você entender e viver a fé católica, transformando a sua vida em uma vida muito mais ordenada, virtuosa e verdadeiramente realizada. Então, você vai entender de uma vez por todas os principais ensinamentos da Igreja Católica de maneira prática e descomplicada. Você não vai encontrar isso em nenhum outro lugar. Eu não vou encher a sua cabeça com diversos conceitos difíceis, com teorias complicadas. Não, você vai entender todos os porquês, os paraquês e para onde os nossos estudos e ações precisam nos levar, que é para o céu, né? Então, assim, quanto antes eu colocar vocês nesse caminho, para mim, o melhor. Eu não quero ficar enrolando a vida de vocês, eu quero que vocês estudem o mais rápido possível e apliquem o mais rápido possível para vocês verem essa transformação na vida de vocês o mais rápido possível também. Então, assim, com apenas 10 minutinhos diários, se você for constante, e tem aula sobre constância, tá? Você consegue assistir, você consegue pôr em prática tudo aquilo que eu vou te ensinar nesse curso. Então, essa é a minha metodologia autoral. Você vai ter acesso aos meus 3 pilares, né, os 3 pilares que eu desenvolvi, que primeiro é a doutrina católica, tudo aquilo que a gente crê, a vivência da fé na prática e a conquista das virtudes, tá? Esses 3 pilares vão garantir para você a base que você precisa para finalmente concretizar a sua vida espiritual e buscar tesouros eternos todos os dias da sua vida. Ai, gente, essa garrafinha tá linda, né? Depois eu vou contar uma coisa sobre ela no final. Então, a FCP vai te ajudar a se fortalecer na sua caminhada, a te dar as respostas que você sempre buscou, vai te ajudar a ter uma vida mais virtuosa, você vai aplicar os ensinamentos da igreja no seu dia a dia de forma prática, você vai finalmente entender as bases da doutrina católica, as práticas espirituais mais importantes da vida do católico, vai aprender a refutar argumentos contrários à igreja e você vai aumentar o seu repertório para você conseguir evangelizar mais e mais pessoas. E claro, descobrir o segredo para você vencer os seus maiores vícios, tá? Então, da desordem, paciência, inconstância, irritabilidade, gula, procrastinação, impureza, imodéstia. Em resumo, é para todo mundo que quer conquistar uma vida com mais sentido, com mais ordem e com uma verdadeira realização. Então, Rai, como é que funciona esse curso? É um curso 100% online, você vai ter acesso às aulas gravadas durante um ano inteirinho. Você pode assistir às aulas onde você quiser, no computador, no tablet, no celular, com o ritmo que você quiser. Sim, sensacional. Você que decide o seu ritmo. A gente também dá umas dicas lá no início, no módulo de boas-vindas, para você ter constância nos seus estudos. Então, em poucas semanas, você já vai conseguir incorporar esses ensinamentos já na sua vida, no seu dia a dia. Vocês vão experimentar uma verdadeira transformação na prática. Tá bom? Então você vai conseguir organizar a sua rotina espiritual, o seu plano de vida, você vai entender os valores católicos e você vai conseguir viver tudo isso com muito mais constância, com muito mais propósito por meio desses ensinamentos e por meio da nossa comunidade de alunos, que tá sempre ali se ajudando, tá? Nós temos uma comunidade, nós temos um grupo secreto no WhatsApp onde a gente interage, a gente manda inspirações do nosso dia a dia, a gente manda orações, a gente manda fotos rezando, nós rezamos o texto juntos todos os meses, ao vivo, isso é muito lindo. Eu tenho várias provas sociais de alunos que amaram as aulas, que tiveram a vida transformada pelos ensinamentos da FCP e o quanto as pessoas conseguiram, né, chegar até o final, porque muitos compram cursos que são horas e horas de aulas e teorias e tudo aquilo que a pessoa já leu na vida e não tem esse método, sabe? Esse 80-20. Eu peguei o 80-20, aquilo que é mais importante e essencial para você conseguir entender de uma vez por todas tudo aquilo que você precisa entender para já viver uma fé transformada, uma fé madura no seu dia a dia. Todo aquele conhecimento de 10 anos que eu falei para vocês, eu compilei nessas aulas curtas e práticas para facilitar a sua vida. E claro, vocês terão acesso a muitos
bônus, tem manual da modéstia, tem checklist da mulher virtuosa, tem um livro digital para te ajudar a montar a sua rotina espiritual com o passo a passo certinho, tem um e-book do que não fazer, tá? Os maiores erros que os católicos cometem, que você não pode cometer. Tem até um e-book, um mood board de estilo feminino, tem masculino também, de inspirações, de looks elegantes e que buscam a modéstia. Isso está sensacional. Um bloco de acompanhamento de hábitos que eu acho maravilhoso também. Vocês terão acesso a um arsenal de respostas minhas, tá? De respostas sobre a doutrina católica, principalmente essas perguntas que o pessoal alfineta e você não sabe responder, você vai saber como responder. E vocês terão aulas bônus maravilhosas sobre o texto, sobre o rosário, sobre peregrinações católicas e sobre contemplação do belo, porque a beleza importa, a beleza também não é relativa, afinal, Deus é a beleza por excelência, a ordem por excelência. Então, esses bônus todinhos, eles custam R$620 e vocês vão ter de graça. Essa oferta aqui que eu tô fazendo pra vocês, ela não vai se repetir mais, tá? E, sinceramente, a FCP poderia ser vendida facilmente por R$2.000, tá? Ela vale muito mais do que isso. Porém, se você entrar na FCP hoje, ela vai estar disponível para você por apenas R$397. Gente, R$39 por mês, você não paga um lanche, você não paga uma pizza. Acho que a Netflix custa isso. Aí, né, vai de prioridades. Então, aproveitem essa oportunidade única para você entrar nessa turma com esse super desconto e ter acesso a tudo isso aqui por um ano inteirinho. Ai, mas e se eu comprar e eu não gostar? Acho isso totalmente improvável, mas é agora que você vai se decidir, porque nós temos garantia de 7 dias. Então, além de tudo isso que eu falei, você tem essa garantia incondicional. Acho que o custo não é pra mim, você vai poder pedir o reembolso dentro desses 7 dias, tá? Então, assim, o seu risco é absolutamente zero. Se eu fosse você, não perderia essa oportunidade. Seguir sozinho? Ok, você até pode, né? Pegar livros e livros, consumir tudo, mas se tiver alguém te guiando, você está dentro de uma comunidade de alunos, com esse método exclusivo meu, direto ao ponto, faz toda a diferença na sua transformação. Com certeza será muito mais eficaz, muito mais eficiente. Então, é um ambiente que vai te impulsionar todos os meses para cima, para você buscar sempre a sua melhor versão, para você sempre evoluir humanamente, espiritualmente, em todas as áreas da sua vida. Isso faz toda a diferença, toda a diferença. Estudar acompanhado, né, e com esse método exclusivo e uma comunidade de alunos que querem o mesmo que você, querem buscar a santidade junto com você, é muito melhor. Mas é muito melhor. Então agora você tem duas escolhas. A primeira é continuar com uma fé rasa, vulnerável, cheia de dúvidas, seguir sozinho, confuso, não sabendo por onde começar. Ou você tem a oportunidade de se aprofundar na sua fé com mais propósito. Você pode escolher me ter como mentora, como formadora. Você pode escolher continuar seguindo sozinho ou deixar que eu pegue na sua mão e te guie nessa caminhada maravilhosa. E o melhor, você pode escolher o ritmo dos seus estudos, você pode estudar de forma mais acelerada, de forma mais lenta, mais meditativa, você que decide. Quero me inscrever, pelo amor de Deus, como eu faço? As inscrições para a FCP estarão disponíveis amanhã, 8 horas da manhã, dentro dos grupos do evento. Então o link vai estar lá com prioridade para quem está lá dentro. Então eu recomendo que, se você não está dentro do grupo, entre agora mesmo, o link está aqui na descrição e garanta a sua vaga com o melhor valor de 2025. Essa oportunidade não vai se repetir mais. Se eu fosse você, eu garantiria o meu lugar o mais rápido possível, porque eu vou pegar os primeiros 50 alunos e vou sortear essa garrafinha aqui, Buscando Tesouros Eternos. Então, se eu fosse você, eu não procrastinaria, procrastinação, não procrastinaria essa decisão. Se você quer realmente renovar a sua fé esse ano, não deixe essa oportunidade passar. Clique no link amanhã, tá? Esteja atento, coloca um despertador para você ser uma das primeiras, tá? Uma das 50 primeiras. Ou então, você que é homem, dar de presente para a sua amada, tá? Então, seja um dos 50 primeiros. Eu estou doida para ver quem vai ser os 50 primeiros que vão participar desse super sorteio. Então, amanhã, 8 horas da manhã, coloca o despertador no seu telefone, porque o link estará disponível dentro dos grupos do evento, tá bom? Se eu fosse você, eu correria para não perder a oportunidade desse super sorteio aqui. Então,
Bem-vindos à nova turma da Formação Catolicismo na Prática. Nos vemos lá dentro e conta comigo. Deus te abençoe.